Nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel, do PDT. O presidente aceitou nosso convite. Nós teremos uma semana de votação da reforma administrativa. O final de semana já foi final de semana de muitos comentários, de muitos debates sobre o que deve acontecer. E aí nós convidamos o presidente até para... como chefe do Executivo, do Legislativo Municipal, ele falar um pouco dessa tramitação, mas antes vamos tratar de alguns assuntos de interesse não só da Câmara, mas também dos teresinenses. Presidente, obrigado pela aceitação do convite. Douglas, eu que agradeço ao convite em poder estar participando deste programa, que nós sabemos que é sucesso de audiência aqui em nossa capital. Presidente, vamos começar a falar da Escola da Câmara, é um projeto importante. Aliás, quando foi eleito, o senhor prometeu vários projetos, vamos aqui usar um termo mais conhecido, projetos que descentralizassem o Legislativo Municipal, ou seja, levasse o Legislativo, não só ações do Legislativo efetivamente para a população, mas também levasse o próprio Legislativo para o povo teresinense. Então eu quero aproveitar a oportunidade para o senhor falar um pouco desse projeto, como é que funciona e como é que tem sido a aplicação dele. Bem, Douglas, primeiro dizer que estou muito feliz em poder ter cumprido com uma das minhas primeiras metas à frente do Legislativo, que foi o Câmara em Ação, que, como toda a imprensa sabe, foi sucesso de audiência. A Câmara esteve presente no bairro, levando serviços para a população de forma gratuita e realizando audiência pública para discutir o problema da comunidade. No caso, foi na região da Santa Maria, que foi o tema segurança pública. E agora o segundo projeto, que é o Escola na Câmara. Mas só voltando aí, presidente, desculpa a interrupção, o Câmara em Ação vai continuar. Vai continuar. Em outros bairros, em outras Já regiões. teremos agora outra edição no final de maio, que será na Zona Sudeste de Teresina, Zona Sudeste. Nos aguarde em breve. A Câmara estará também cada vez mais próxima de você. E aí, tem prestação de serviço, tem uma série de ações, mas também os parlamentares conversam com a população e aquelas demandas ali que são repassadas aos parlamentares diretamente, elas são tratadas pelo Legislativo. Olha, os parlamentares se fazem presente na audiência pública, se fazem presente no Câmara em Ação, no acompanhamento da prestação do serviço. Na audiência pública, a população pode realizar suas reivindicações e, além de ter os parlamentares, nós tivemos, por exemplo, na grande região da Santa Maria, o próprio secretário de Segurança, Chico Lucas, escutando a reivindicação da população em relação à segurança pública. Ou seja, a comunidade não precisa sair dali até o espaço físico da Secretaria de Segurança Pública. O secretário já estava ali presente para escutar a demanda e, a partir dali, poder buscar resolutividade naquilo que lhe compete. Já o Escola na Câmara, nós vamos estar convidando escolas para conhecer um pouco do trabalho do parlamento, que é importante, Douglas. Claro. Às vezes, boa parte da população não sabe distinguir a função do parlamento, do executivo, do legislativo, e nós vamos pegar algumas escolas, elas irão se dirigir até a Câmara Municipal, vão conhecer como funciona a Câmara internamente, inclusive as sessões, e ao final ainda poderão dar sugestões de projetos que poderão vir a virar lei municipal no nosso município de Teresina. Então, é mais um projeto que a Câmara se aproxima do povo. É um compromisso da minha gestão que eu disse. Eu quero tornar cada vez mais a Câmara Municipal de Teresina presente na vida do cidadão teresinense. Agora, presidente, de uma forma também de conscientização política, né? Porque desde cedo os jovens já vão acompanhando o trabalho do parlamento, entendendo como funciona, a diferença, dando sugestões, ou seja, não só entender como funciona, mas participar também. Participar também. Às vezes, nós, vereadores, somos cobrados e muitas vezes boa parte da população não entende por que aquilo acontece. E muitas vezes nós somos cobrados por funções que não cabem ao parlamento. Por exemplo, não é função do parlamento executar. Eu vou dar um exemplo na questão de destinação de emenda para executar a obra. Nós destinamos um recurso que nós temos direito para ser calçado uma determinada rua numa comunidade. Mas aquela rua, quem cabe executar e realizar a obra é o Poder Executivo Municipal, onde nós destinamos a emenda. Nós fazemos nossa parte. Agora o Executivo
precisa fazer a sua. Então, nesse trabalho de visita à Câmara, nós vamos esclarecer um pouco mais também de como funciona o trabalho do vereador e, como você disse, é uma forma de conscientização política, fortalecer o conhecimento político da população teresinense. E já tem data, presidente? Tem A primeira edição será sexta-feira agora já. Já, por faixa etária, como é que foi feito... como é que foi feita a divisão? Olha, essa primeira irão participar aí jovens entre 13 a 15 anos dessa primeira edição. E aí, escolas públicas e privadas? Escolas públicas e privadas. A primeira agora será uma escola pública. E aí vão lá no prédio, conversam com os vereadores vão estar lá à disposição. Vão lá no prédio, vão conhecer o protocolo, como se dá entrada num projeto, vão conhecer a presidência, vão conhecer como funciona um gabinete de um vereador, serão sorteados 3, 4 gabinetes para eles conhecerem, irão até o plenário, irão entender como é que funciona a sessão, como é que funciona a votação e, ao final dessa visita, eles terão como uma atividade extracurricular também a elaboração de sugestões de projetos, né, de lei que podem vir virar lei em nossa capital. Presidente, então vamos falar sobre essa semana na Câmara Municipal, mas antes eu queria, eu sou falando o que pode e o que não pode, e às vezes há uma confusão por parte da população no sentido de entender o papel do presidente, do presidente do Legislativo, presidente da Câmara. Óbvio, o presidente é um vereador eleito democraticamente, popularmente, pela população de Teresina. Mas a partir do momento que ele é investido no cargo, ele se torna presidente do Poder Legislativo, ele cria o presidente cria um certo, digamos, não estou falando aqui claramente, mas ele precisa ter um distanciamento em determinadas situações, porque ele é o juiz ali né, do plenário, em votações, na hora de discussão de projetos, na mediação de conflitos. Então, às vezes, eu estou falando isso porque muitas vezes, às vezes diz, o presidente Samuel, eu sou muito e tal, mas o presidente faz o que a legislação ordena, o que a legislação determina, né? Então, assim, para a gente começar falando disso, presidente, a impressão que eu tenho é que muitas vezes tentam passar que o presidente da Câmara não tem disposição de colocar as matérias em votação, quer dizer, que o presidente não faz esse esforço. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para o senhor esclarecer isso e dizer de fato o que é que acontece. Bem, primeiro nós precisamos saber separar a posição política do vereador Enzo da posição regimental do presidente Enzo Samuel na Câmara Municipal de Teresina. Enquanto presidente, eu serei regido por um regulamento, pelo regimento interno da casa. Vou agir conforme o regimento. Então, todos os projetos que chegam, principalmente por parte da Prefeitura Municipal naquela casa, eles estão sendo devidamente pautados. Agora, precisa seguir um trâmite legal que está previsto no regimento. Chegou para a mesa diretora. A mesa diretora imediatamente caminha para ser feita a leitura do expediente. Foi feita a leitura do expediente, vai para as comissões temáticas, no caso a primeira, de Legislação e Justiça. Na Comissão de Legislação e Justiça, por exemplo, nós tivemos recentemente a votação de um empréstimo e muito se questionou a demora. Mas se ela constatar que há ausência de informações, ela pode solicitar ao Poder Executivo Municipal que preste essas informações. E aí não cabe ao presidente chegar na comissão e dizer, olha, eu vou retirar daqui e vou colocar em pauta no plenário. Presidente, a comissão também não vai avaliar só a constitucionalidade do projeto, ela analisa mais profundamente, como o senhor acabou de dizer, se notar, tá faltando informações aqui, nós vamos... Ela analisa exatamente essa parte técnica. Superado essa parte técnica, a comissão libera. Normalmente vai para outra comissão que seja o tema do assunto. No caso, o empréstimo, finanças e por aí vai. Exatamente, na comissão de orçamento. E a partir daí, ele vai para plenário para devida votação, onde cada vereador vai agir com a sua autonomia e independência. O presidente não tem qualquer tipo de controle sobre o voto de qualquer vereador. Pelo contrário, o meu trabalho lá é garantir a independência e a autonomia de cada um. Seja ele
apoiador da prefeitura, seja ele não apoiador da prefeitura. Esse é o trabalho do presidente. Lógico, em algumas situações pode haver votação em regime de urgência, mas aí cabe uma articulação de um grupo de vereadores, no caso, por exemplo, se solicitado pela prefeitura, por parte da base da prefeitura, não cabe ao presidente. A mim, cabe somente seguir o regimento da Câmara Municipal. Nessa votação do empréstimo, fomos questionados porque houve, por exemplo, uma sessão que não deu quórum. Mas veja só, eu aguardo dar um quórum. Se não tem um quórum, o que é que o regimento fala? Eu tenho que aplicar uma audiência, uma sessão sintética. Então, não havendo quórum, eu apliquei uma sessão sintética. Ou seja, o presidente não está agindo por sua vontade. Ele está agindo conforme o regimento. E cada vereador tem sua estratégia política, sua autonomia e independência para atuar naquele plenário. Mas, enquanto presidente, vou trabalhar para garantir a autonomia e independência da Câmara Municipal e que tudo que chega àquela casa seja amplamente discutido. Nós também não podemos querer atropelar os trabalhos dos vereadores, que são fiscal do povo, que é um agente controlador e que cabe a ele discutir os projetos que realmente chegam naquela casa. Existe um regimento, e esse regimento, ele nem pode ser, digamos, o presidente nem pode desacelerar, ou seja, tocar a matéria de forma mais lenta do que determina o regimento, como pode acelerar também. Quer dizer, quem pode é só o colegiado. Só o colegiado. Só o colegiado. Não tem então, como. ali é um colegiado. Exatamente. Agora, presidente, vamos partir para essa semana. Amanhã deve começar a discussão e tem informações que se levanta, se conversa com base, com oposição. Como é que está o projeto da reforma administrativa atualmente? Vamos esclarecer aqui, como se diz, o status da matéria. Pronto, o projeto ele chegou na semana passada, precisamente na terça-feira passada. Amanhã ele é colocado para leitura no plenário. Pós-leitura, ele vai ser encaminhado para as comissões. Após a análise das comissões temáticas da Câmara Municipal, é que ele retorna para o plenário, para a primeira e para a segunda votação. Presidente, existe alguma possibilidade de ele ser votado amanhã? Existe. Acredito que já há um entendimento para que ele seja votado na próxima semana. Mas haveria essa possibilidade, por exemplo, se quando eu coloco na leitura do dia, o líder do prefeito pede um regime de urgência. Na hora que ele pede aquele regime de urgência especial, ele já pode colher o parecer verbal das comissões ali na própria sessão e já encaminhar para a devida votação. E esse pedido não foi feito. Não, até por enquanto não. E eu acho que há um consenso por parte da bancada para que seja feito na próxima semana, até para que seja discutido com mais tranquilidade o projeto. Então essa semana ele será lido amanhã, vai ser lido amanhã e amanhã mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça. E aí depois vai para a Comissão de Administração. Isso, e logo após será encaminhado ao plenário. Essa votação, presidente, você acredita que deve ser na próxima terça? Eu acredito que próxima terça. Não amanhã, na outra terça já deva estar ocorrendo a votação. E aí, cada vereador, dentro da sua autonomia e independência, vai votar da melhor forma possível. Aqueles que são contrários podem votar contrário, aqueles que são a favor poderão votar a favor ou poderão se abster. Presidente, agora, o senhor está falando, me parece que houve um acordo de votar na próxima terça. Isso quer dizer que uma comissão, por exemplo, entenda que é necessário um pedido de mais informações e se para se alastecer ou um parlamentar pedir vistas, existem essas possibilidades? Pode ocorrer tudo isso, pode ocorrer da comissão entender que há ausência de documentação, pode ser que um parlamentar ele possa pedir vista também desse projeto. Então tudo isso faz parte do trâmite da casa, para entender que as sessões daquela Câmara, as votações de projetos, não funciona de bel prazer como o presidente quer. Existe um regimento que vai regulamentar toda a atuação e como os projetos devem andar naquela casa. Presidente, esse projeto, o senhor, claro, conhece muito bem, ele fala de divisão de SAAD, né? Divisão da SAAD Sul, da SAAD Sudeste, SAAD Sul 1, SAAD Sul 2, SAAD Sudeste 1, SAAD Sudeste 2. Isso. Mas tem um outro ponto, aí cria algumas coordenações, coordenação de controle animal, da mulher, enfim. Então. Mas tem um ponto que o vereador Antônio Zé Lira, que é o líder do prefeito na Câmara, diz que é importante, que é
a redistribuição das centrais de licitação. Volta para a saúde, Fundação Municipal de Saúde e outras partes, enfim, que segundo o vereador Antônio Zé Lira é uma adequação à Lei Geral de Licitação, que é uma lei federal. Pergunto ao senhor, essa matéria pode ser rateada, ou seja, ela pode ser fatiada? Os vereadores podem dizer o seguinte, a gente concorda os vereadores com a central de licitação, mas a gente discorda da divisão das SAADs. Pode, inclusive os vereadores podem apresentar emenda nesse sentido de alteração do texto. Como já foi feito em algumas matérias. Já foi feito em algumas matérias. A questão da margem de manobra que foi diminuída. Exatamente. Então, os vereadores que assim entenderem, eles podem apresentar as suas emendas, se eles entenderem que aquele texto precisa de alguma modificação, de alguma alteração. Então, o vereador ele pode sim apresentar as emendas. Aí, nesse caso, apresentando essas emendas, ele apresenta na leitura ou apresenta durante o trâmite das comissões? Ela pode ser apresentada pela própria comissão ou ela vai ser apresentada antes da primeira votação no plenário. E aí, antes de você votar o projeto, você vota primeiro a emenda. Então, nesse projeto, tiver 5 emendas, as 5 têm que ser votadas antes do projeto. Tem que ser votada antes do projeto. Porque é para saber se inclui, a maioria inclui ou não inclui. Exatamente. E aí, normalmente, via de regra, a gente está aqui tentando ser didático para o Teresinense entender, né? E normalmente essas emendas são apresentadas às comissões, né? Elas podem ser apresentadas pela própria comissão ou pelo vereador antes da primeira votação. Pode mandar as emendas, enfim. Presidente, outro detalhe que eu queria tratar com o senhor. Houve uma conversa do senhor com o líder do prefeito em relação o líder conversou com o senhor em relação a essa votação? Olha, é natural, por eu ser o presidente da Câmara, sempre antes de qualquer votação ter essa conversa, tanto por parte do líder da base do prefeito, como por representantes da oposição, eles sempre procuraram o presidente para que a votação ocorra da forma mais tranquila possível e que, acima de tudo, seja garantido o direito de todos os vereadores discutir amplamente os projetos que chegam naquela casa. Então, para ficar claro aqui, não restar nenhuma dúvida por parte do presidente da Câmara Municipal de Teresina, no que diz respeito a regimento, no que diz respeito a o que o presidente pode fazer para dar, inclusive, celeridade, rapidez à votação, porque, na verdade, o que interessa, no final das contas, é votar. Exatamente. Votar. Né? E aí, como o presidente, aliás, o líder do prefeito disse, aí eu estou falando do líder, mas do vereador Antônio Zé Lira no aspecto dele, como liderança, né? Não, vamos botar para votar e o vereador mostra a cara quem é da base, quem não é da base, quem não... Aí já não é mais papel, que não é mais para o presidente. A gente faz garantir a votação. Quem faz essa articulação, no caso da prefeitura, é o líder da prefeitura, que é o vereador Antônio Zé Lira, e no caso de quem é contrário, geralmente ali um líder da oposição, um membro da oposição, aí já não cabe mais ao presidente. O presidente, ele representa os 28 vereadores, sejam eles da oposição, da situação ou independente. Presidente, o ritmo hoje de votação da Câmara, de aprovação de matérias, que é quando você chegou a matéria, como empréstimos, refis, reforma administrativa, ela toma um certo tempo da Câmara ali, quase que integralmente. Enquanto não é votada, ela toma um certo tempo. E às vezes a gente esquece de audiências públicas, de outras matérias importantes, mesmo que seja para um bairro, para uma comunidade, o ritmo de votação. O senhor classifica como satisfatório, como bom, mesmo considerando esses temas polêmicos que estão chegando à Câmara? Sim, é muito satisfatório. Eu posso pegar esse em relação dos empréstimos, Douglas. Os empréstimos nós tivemos um pouco menos celeridade, por quê? Mas porque também a Câmara já aprovou quase R$1 bilhão para a Prefeitura. E lembrando que empréstimo não é dinheiro dado, você vai pagar juros. E é natural que a Câmara, antes de votar, ela queira saber onde é que eu vou aplicar esse dinheiro, qual a taxa de juros eu vou pagar, como é o planejamento da utilização desses recursos. Então, tudo isso faz parte de uma votação do empréstimo. Por isso que houve no empréstimo um pouco mais, não vou dizer de morosidade, mas vamos dizer de menos celeridade. Mas hoje a votação na Câmara, ela ocorre sim de forma satisfatória. Tanto é que esse projeto das reformas da SAAD chegou terça-feira passada, já está sendo encaminhado para a leitura hoje, chegou de terça para quarta e já está sendo encaminhado para a leitura para a sessão de terça-feira. Então, é
um trâmite muito rápido. Agora, digo e repito, quanto à questão de articulação política para acontecer a votação, favorável ou não, aí isso já compete aos agentes políticos, seja ele da base da prefeitura, seja eles de oposição. Presidente, vamos falar um pouco aqui de política. Eu sei que o senhor sempre disse, não, vamos deixar para 2024, mas vamos falar porque não tem como fugir. O senhor é do PDT, aí, inclusive o presidente do PT de Teresina, o presidente Cícero Magalhães, ex-deputado estadual Cícero Magalhães, disse, olha, o PT, não é que o PT tenha decidido, mas o PT entende, né, os vereadores entendem que não iremos aceitar parlamentares de mandato, à exceção do vereador em São Bento, quer dizer, só repega batido ponta virada. Olha, eu agradeço pelo carinho, pelo apreço que a sigla do PT tem por minha pessoa. Também ele sabe da minha dedicação que eu fiz exclusivamente também na candidatura do governador Rafael Fonteles, né, enquanto coordenador de campanha, assumi essa missão e acredito que executei ela da melhor forma possível. Então, agradeço por este carinho. Todavia, eu acho que é muito cedo para a gente estar discutindo essa questão de mudança de partido ou não, por onde você vai disputar, até em respeito ao próprio partido que eu faço parte, que é o PDT, que hoje eu estou muito bem, e diga-se de passagem, quero ajudar a construir e fortalecer cada vez mais essa sigla no estado do Piauí. E eu acho que nós temos tantos problemas para se preocupar nesse momento. Teresina está precisando tanto dos seus agentes políticos para poder tentar resolver os problemas, o sofrimento da população teresinense. Isso nós podemos discutir num momento posterior, mais à frente. Agora, aí analisando aí, presidente, dependendo do rumo que o senhor tomar aí, a decisão, esses caminhos levam para destinos diferentes, né? Então, por exemplo, lá no PT não haveria problema, porque o senhor já tem um alinhamento com o governador Rafael Fonteles, é natural, normal e tal. O PDT já é uma ala mais ligada, por exemplo, ao grupo do ex-prefeito Firmino Filho, não é? É uma ala mais ali PSDB, não é? E tem a oposição, que é a oposição progressista, enfim, que são mais ou menos ali três pontos diferentes. Não é nem ideológico, não. Partidariamente mesmo falando, né? O seu nome é cotado, sempre aparece nas pesquisas como lembrado para a Prefeitura de Teresina, o senhor é cortejado aí por outras siglas. Há a possibilidade do senhor permanecer no PDT, ou há a possibilidade do senhor sair, ou isso vai depender muito da posição do PDT, como o PDT vai se posicionar para Teresina. Olha, ou é só uma avaliação, digamos, não, vai ser uma avaliação minha. Eu vou avaliar, vou chegar em determinado momento, independente do PDT, eu vou... Douglas, qual é a minha avaliação? O PDT, a nível federal, nós estivemos num projeto do presidente Lula, abraçando no segundo turno. Tivemos uma candidatura própria no primeiro e tivemos no segundo turno com o presidente Lula. Isso que nos alinha um pouco mais, nos aproxima desse campo de projeto para o país, que o PT também tem. E aqui em Teresina, embora a gente tenha marchado com a oposição, eu fui coordenador da campanha do governador Rafael Fonteles. Então isso facilita essa aproximação desse campo. Que, aliás, o senhor tomou essa decisão logo, nem pode dizer, foi depois. Não, o senhor foi o primeiro a tomar logo a decisão. Você está tomada e... Sim, era um campo, na verdade é um campo que eu já fazia parte, né? Eu fui do PCdoB, sempre estive nas campanhas do governador Wellington Dias, então já era um campo que eu fazia parte. Então iremos trabalhar para alinhar cada vez mais o PDT a este campo, para que a gente também possa, aí, quem sabe, apresentar um projeto futuro para a nossa cidade de Teresina. O senhor vê aí, por exemplo, o vereador Evandro Witt, que é o presidente da executiva estadual do PDT, votou em Silvio Mendes, do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Mas o PDT, no segundo turno, como o senhor disse, apoiou o presidente Lula. O senhor vê a possibilidade de uma aproximação do PDT com o Palácio Carnap, com o governador Rafael Fonteles? Ou há, pelo menos, essa disposição por parte do PDT, do presidente? Olha, com toda certeza. Primeiro pela questão de projetos e questão ideológica do PDT.
Você vê que o PDT, ele é um partido de centro-esquerda que tem uma ideologia um pouco mais próxima da ideologia do próprio PT. Então nós também estamos acreditando nesse trabalho que o Rafael está fazendo à frente nesse seu início de governo. Rafael tem se mostrado com muita disposição de trabalhar cada vez mais pelo nosso estado, de dar resultados positivos, e é isso que o PDT quer. O PDT quer pessoas que sejam comprometidas, não com um projeto de poder, mas com um projeto de uma construção de um estado cada vez mais desenvolvido, de uma cidade cada vez mais desenvolvida. Então isso facilita muito essa proximidade. E como ele disse, não só o apoio ao Lula no segundo turno, como o fato de eu ter coordenado a campanha do governador Rafael em Teresina. Porque o nosso tempo está estourado, mas eu queria só esclarecer o seguinte, presidente. Administrativamente tudo bem, eu entendo, tá, mas até politicamente também, se houver essa possibilidade? Com certeza, eu vejo essa possibilidade dessa aproximação política cada vez mais. Presidente, muito obrigado pela participação, e a gente vai continuar acompanhando, como a gente falou sobre o Câmara em Ação, a gente também vai trazer o resultado do projeto Escola da Câmara, que é importante. A gente fala tanto sobre conscientização política, né? Quando tem uma eleição, a abstenção é enorme, aí, olha, a população não foi votar, não sei o que e tal. Aí você vê também a manifestação nas redes sociais, através de pesquisa. Não quero nem acordo com política, não vou falar sobre política. É aquela história, se você não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. Então, é preciso ter. Não é participar do processo político se não quiser. Não é falar de política todo dia se não quiser. É acompanhar, é saber como é que funciona. E como é papel, como o senhor acabou de dizer, do legislador, legislar, fiscalizar, é papel do eleitor também cobrar do vereador que ele votou. E para isso ele tem que acompanhar. O vereador tem que acompanhar o trabalho da Câmara. Obrigado, presidente, pela presença. Douglas, eu que agradeço.